Olá, turma. Bora começar mais uma semana de aula. Agora falando da atividade 3, tema da apostila, Revolução Industrial, tá? Para a gente poder entender o que é Revolução Industrial, primeiro a gente tem que pensar na palavra revolução. Toda vez que eu falo de revolução, eu falo de alguma coisa que vai mudar as estruturas política, econômica e social. Uma revolução, ela pode ser pequena, limitada a um município, a um estado, como ela pode ser gigantesca, limitando o seu a sua transformação. Na verdade, ela não vai limitar, ela vai modificar um país inteiro ou o mundo. O mundo passará a viver da forma que essa revolução promoveu no local de origem, tá? O que quer dizer isso? Uma revolução industrial, ela teve início em um determinado local, certo? E a partir do momento que ela aconteceu naquele local, ela tomou uma proporção tão grande que se espalhou pelo mundo. O mundo passou a viver da forma que eles queriam, tá? Que eles cogitaram que deveria ser, tá? Então, iniciamos o processo de revolução industrial dizendo o seguinte: o que fez a revolução industrial ser o boom da história? Aquela coisa, nossa, meu, revolução, que louco! Foi a introdução das máquinas, certo? Sem elas, hoje a nossa vida seria uma tortura, principalmente para quem é consumista, né? Que precisa o tempo todo estar comprando alguma coisa, viveria num caos, porque antes das máquinas o trabalho era manual, certo? Então, a professora quer dizer que a revolução industrial ela foi a passagem da mão de obra, do trabalho manual para a mão de obra industrializada à base de máquinas. É isso aí. Então, olha lá. Representou a passagem da produção manual para as máquinas, certo? Essas máquinas, elas vão produzir de forma muito mais rápida que a manual, certo? Por exemplo, eu vou encomendar um vestido de formatura. Eu vou levar, fazendo o pedido em maio, eu vou receber o meu vestido de formatura em dezembro. Então, olha lá, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, início de dezembro, eu pego o meu vestido. Então, foram aí 8 meses para eu ir lá fazer o vestido. É lógico que o manual vai ser uma coisa para mim, pensado em mim, certo? Diferente do maquinário. O maquinário ele vai pensar num todo. Esse mesmo vestido de formatura, ele vai ser feito na indústria e a cada 1 hora ele pode produzir 1000 vestidos de formatura. Diferença: o manual é exclusivo meu. Ninguém vai encontrar um vestido igual ao meu numa festa de formatura, porque foi desenhado para mim, feito para mim. Na indústria, eu corro o risco de encontrar pessoas vestindo o mesmo vestido que o meu, mudando às vezes só a cor, mas o resto é tudo igual, né? Então são as vantagens e desvantagens do maquinário. Onde aconteceu? Na Inglaterra, em meados do século XVIII. Por que na Inglaterra? Por várias questões, né? Porque tinha uma política organizada, centrada,
porque tinha uma economia crescente, bancando, podendo bancar esse investimento, que a princípio não se sabia se seria ótimo ou não. Foi, mas não sabiam. Então, um país para iniciar um projeto grandioso como esse precisava ter renda, precisava ter dinheiro. E a Inglaterra tinha esse potencial econômico. E por que que ela tinha? Por conta dos cercamentos. O que foi esses cercamentos? Basicamente, a expulsão dos servos, né, das pessoas que trabalhavam, dos camponeses que trabalhavam ainda nos esquemas feudais, né, trabalhando nas grandes fazendas. Eles foram expulsos dessas terras e cercaram essas terras comunais para criação de gado, criação de animais em geral, mas em específico a criação de ovelhas, tá? A criação de ovelhas. Por quê, professora? Porque a ovelha, ela vai ceder a matéria-prima que vai ser transformada em roupa, ok? E falando nisso, as primeiras indústrias inglesas, elas eram têxtil, ou seja, trabalhava com roupas, né? Com tecidos. Comércio internacional. E por que esse comércio internacional? Por conta das explorações de colônias, comércio marítimo e pirataria. Acreditem se quiser, a ideia de pirata no mar e tal existia, né? E era uma pirataria, vamos dizer, legalizada, porque a lei inglesa permitia que isso acontecesse, gerando riqueza para a Inglaterra. E um outro fator que contribuiu para que a Inglaterra pudesse promover a Revolução Industrial foi a matéria-prima. A matéria-prima necessária para o funcionamento das máquinas, como, por exemplo, ferro e carvão. Ferro para construir as máquinas, carvão para energia, né? Porque era tudo feito a vapor. Além do algodão e da lã, que vão mais para frente ser utilizados para a fabricação de roupas nas primeiras indústrias deles, que é a indústria têxtil, certo? Então, as máquinas, elas se tornaram tão importantes e gerou a ideia de revolução, por quê? Porque ela produz em alta escala, que foi o que eu acabei de falar para vocês com relação à construção, ou seja, à produção, né, melhor dizendo, de um vestido de formatura. Enquanto que no manual eu vou levar 8 meses, no maquinário eu vou levar 1 hora para produzir os vestidos. Por quê? Porque eles já saem todos cortados no mesmo molde e depois ele só passa nas mãos, né, das costureiras. São várias máquinas de costuras e elas vão rapidamente fazendo o fechamento do vestido e dando a ele a reta final, né? Que é o consumidor. Perfeito? Então, a produção em alta escala. Veja, o café, por exemplo. Para produzir o café, eu vou levar em média 47 dias para eu produzir esse café. Isso se eu for fazer lá uns 100 saquinhos, jogando aí, tá? Vai na média de mais ou menos umas 3 semanas para você secar. Você tem que contar com o tempo para secar esse café, para você moer o café e para você fazer o ensacamento deles. Esses 100 saquinhos vai te gerar, vai lá, você vai vender para os conhecidos, R$ 9. Uma indústria de café, ele produz 1.000 sacos por hora. E ele vai vender esse 1.000 sacos por hora no mesmo valor de R$ 9. Resultado, em um mês ele vai ganhar mais de 1 milhão em vendas de café. Enquanto que você,
só vai ganhar R$ 1.000, porque você está fazendo manual. Então, a indústria, ela foi e é um, um instrumento de produção de alta escala e pouco gasto. Você não gasta muito e produz excessivamente. Só que ela também teve seus lados negativos. As primeiras indústrias, elas tiveram, elas não tinham leis, elas não tinham orientações. Então, do jeito que veio, nossa, vamos construir, vamos explorar, vamos fazer, foi. Então, resultado: exploração, situações precárias, sem distinção de sexo, cor ou idade. Aqui eu mostro alguns exemplos para vocês. As minas de carvão, né, elas eram exploradas por crianças, mulheres. Independente se estava grávida ou não, as mulheres tinham que trabalhar nas minas de carvão e faziam forças, né, iguais aos dos homens. As crianças, a mesma coisa. Eles tinham horário para entrar, mas não tinham horário para sair. Nas indústrias urbanas que eram têxtil, você tem essas máquinas. Essas máquinas eram para a produção dos tecidos, então são vários rolos que vão passando até formar os tecidos, vão passando num tear, né? Uma espécie de um tear. E aí o que que acontece? Quando essas máquinas enroscavam, as únicas que podiam entrar lá embaixo e desenrolar cada linha eram as crianças. Resultado, quando elas acabavam de tirar o nó, as máquinas voltavam a funcionar. E muitas vezes levavam seus dedos, suas mãozinhas, seu braço. Então era comum nessa época você ter pessoas mutiladas dentro das indústrias e sem nenhum benefício. Eles tinham horário para entrar, horários para sair, não tinham horário para sair, perdão. Eles tinham que trabalhar dia e noite, eles não tinham descanso, eles não tinham licença médica, eles não tinham distinção de idade. Infelizmente, a Revolução Industrial, ela foi um grande boom para a humanidade, porque hoje a gente vive da indústria, mas nos primeiros momentos ela também prejudicou a população nesse sentido, de não dar a eles assistência e de não ter uma lei que pudesse garantir a eles o trabalho, o salário, o descanso, a licença médica ou as férias, tá bom? Isso tudo vai gerar revoltas. E essas revoltas a gente vê numa outra hora, tá bom? Um beijo, turma. Até mais. Qualquer coisa, entra no Zap, no WhatsApp, que eu estarei esperando vocês para tirar as dúvidas. Tchau, tchau.